Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar dessa noite, um webinar diferente. Vamos só esperar o pessoal entrar na sala e a gente já inicia com vocês. Hoje tem um monte de gente aqui para conversar. Eu sempre faço webinar solitário, eu, a Sossô, o Serra. Hoje a gente carregou um time todo aqui para ensinar um pouquinho, para bater um papo com vocês. Obrigada pela participação de todos e vamos ver se a gente já começa. Dá um tempinho. Vamos lá, então. Bom, quem tá participando essa noite, eu agradeço. Feliz Ano Novo para todos vocês, né? O nosso primeiro webinar do ano aí, o nosso webinar da Team One. E nós organizamos um webinar diferente, um webinar que reúne todos os nossos consultores para a gente bater um papo, conversar, apresentar algumas novidades que tem, não só no sistema de alinhadores selfie, mas também no sistema Invisalign, falar um pouquinho dos nossos cursos, as mudanças do Planning Center Restaurador, falar das curiosidades, falar das novidades, fazer fofoca. Quem quiser contar uma notícia, é só pedir para abrir o microfone ou jogar ali no chat para a gente hoje, tá bom? Meu nome é Elaine Takehara, a gente tem esse webinar da Team One semanal. Cada semana a gente tem um assunto diferente. Hoje, para inaugurar o nosso ano de webinar, é um webinar clínico, tá? É uma sabatina. Lembrar que vocês conseguem também entrar nesse webinar não só na nossa lista de mailing, mas também pelo Instagram, e depois os replays ficam todos lá no nosso site. Então, quem perder e quiser ouvir novamente, é só acessar o nosso site, cursos, e entrar nos replays. Eu vou começar apresentando o nosso time, então, né? Eu já me apresentei, eu sou Elaine, eu sou ortodontista, eu faço parte do time de consultores e palestrantes aqui da Team One, e hoje, atualmente, eu estou no serviço de TPS, que é a consultoria web, que é via sistema, tá? Então, a gente tem lá uma plataforma que vocês escrevem para nós, mandam um caso para revisarmos, tanto de Invisalign quanto de selfie, e a gente vai trocando ideias, né? A cada vez que aquele plano chega, para deixar esse planejamento mais redondo. Vou dar boa noite para as minhas companheiras de TPS. Boa noite, Lu. Boa noite, Boa Fê. noite. Boa noite. Apresentem-se, por favor. Bom, eu posso começar. Eu sou a Luciana Westin, eu sou ortodontista e odontopediatra. Eu faço parte desse timaço da Team One, que eu adoro, e eu também ajudo a fazer as revisões de CleanCheck através do portal da Team One. Então, a gente revisa os CleanChecks, ajuda os doutores e enfim, essa é a minha função na Team One. Posso me falar agora também. Eu sou a Fernanda, também sou ortodontista, sou endodontista, faço revisão de CleanCheck desde 2018. Para mim é um prazer trabalhar na Team One, uma honra para mim fazer parte dessa equipe. Eu fico sempre nos bastidores, junto com a Lu, fazendo revisão e comunicando com vocês pelo portal, mas para mim é sempre um prazer, eu sempre aprendo muito, eu amo fazer CleanCheck aqui pela Team One. Joia, obrigada, meninas. Esse, então, é o nosso time 23 de consultoria web, né? Aquele que vocês mandam pelo site e a gente revisa para vocês. Agora eu vou convocar as meninas, as consultoras do TPS VIP, que é aquele que a gente faz ao vivo. Agenda um horário, entra ao vivo, conversa com o consultor ali na tela do computador. Sossô? Oi, pessoal, sou Soraya Onishi, para quem não me conhece, faço o TPS VIP aqui pela Team One. Como a Elaine falou, é um TPS um pouquinho diferente, você agenda pelo site um horário, são 25 minutos de compartilhamento de tela. A gente discute CleanCheck, ou dúvidas clínicas, ou dúvidas de planejamento, e durante esses 25 minutos. E agora com a gente também a Dani, né? Dani. Oi, eu sou Daniela Miyamoto, eu sou ortodontista também. Eu trabalhei no suporte clínico da Invisalign, agora eu estou aqui no Team One, com todo mundo, uma família.
E também estou no TPS VIP, que é essa conversa que a gente marca um horário e a gente faz um online, uma conversa sobre as dúvidas, ajuda no clean check, né, no andamento do caso clínico, no que precisar, a gente está aí. Obrigada, Dani. Lembrando que vocês encontram os dois serviços dentro do nosso site. Um é o TPS VIP e o outro é o TPS Web. Se vocês preferem falar via chat, é um, e ter o acompanhamento até a aprovação do caso. Então, o TPS Web você abre por chamado para cada caso, e o VIP é diferente. Você marca o horário e o que couber na conversa dos 25 minutos é resolvido as dúvidas clínicas, as revisões naquele momento. Mas ambos são solicitados lá pelo site da Team, tá bom? E aí tem uma pessoa que também diferente, que não é só, com a experiência dele, não é só a visão ortodôntica, né? Serra, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sempre um desafio, né, me apresentar por último, então é um prazer também fazer parte desse time, dizer que eu aprendo todos os dias com cada um de vocês. E, bom, faço parte da Team One e o meu foco ele está no Planning Center Restaurador, que é um serviço que a gente implementou aí recentemente. Eu vou comentar um pouquinho com vocês aí ao decorrer do webinar sobre ele. Obrigado aí pela presença de todo mundo. O Serra também, né, é o planner aqui da clínica, né, do nosso consultório. A gente faz os casos multidisciplinares e ele é o planner, ele faz os desenhos de sorriso e a gente discute também juntos com o time todo, todos esses passos para o tratamento. Isso é um tratamento não só um tratamento ortodôntico, mas entregar o resultado como um todo, aí, uma visão como um todo do paciente. E você não era o último, Serra. Tem mais uma pessoa para se apresentar, mas é que não vale, né? Esse dispensa apresentações. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Tem que me apresentar. Eu olho aqui, tem uns nomes que não conheço, acho que o pessoal não me conhece também. Sou ortodontista, estou aqui, já ajudei bastante a Elaine na Team One. Hoje a Elaine toca sozinha a Team One, sou diretor clínico da Adtech e a gente tem um projeto muito ambicioso lá com o Self. E eu fiquei bem interessante, né? A Elaine me convidou para participar dessa sabatina e tal, mas eu fiquei bem contente quando ela começou a explicar como que vai ser hoje. Inclusive, ela falou que se alguém quiser contar fofoca e tal, então eu deixo para o final, eu falo no final, eu conto uma fofoca no final. Agora eu entendi porque eu estou aqui. Tem umas fofocas para contar, deixo para o final. Então, pessoal, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse grupo aqui é um grupo bem unido, há muito tempo a gente está junto, né? A gente está caminhando aí esse mundo digital há muito tempo de mãos dadas e é muito gostoso. É um grupo que a gente confia tanto, sabe o potencial de todo mundo e o empenho, né? Isso é muito gostoso. Então, a bola aí para você, Elaine, e vamos lá. Estou curioso para saber o que vou aprender hoje, sempre aprendo. Bom, gente, essa ideia de fazer a sabatina Team One, primeiro é dar ouvidos a vocês. Eu gostaria que vocês ficassem bem tranquilos e participassem disso tudo, né? Então, ali no chat está aberto, estou vendo só os boa noites, né? Tem a Priscila, a Bura, tudo bem? O Celso, Garcia, o Alberto, tudo bem, Condé? A Mayra, a Ana Paula Facina, todo mundo ali, Margarete, Mônica, Tatá. Beijo, gente, Joyce. Obrigada por estarem participando. Coloquem ali a qualquer momento as dúvidas de vocês, como todos os nossos webinários. O nosso webinar de terça-feira, ele é semanal, né? Cada semana um assunto. A gente tem assunto de revisão de setups virtuais ortodônticos e dúvidas clínicas. Temos o webinar do Planning Center Restaurador. Temos o webinar em parceria com a Fosforilar. Esse ano a gente vai seguir o cronograma, tá? E o webinar clínico ele vai ser duplicado. Eu e a Soraya, uma vez por mês, cada uma entra para fazer com vocês os webinários online. E o que eu ia dizer é que o perfil do nosso webinar desde 2017, né, 2017 Nossa. A gente começou esses webinários, eles são muito educativos, né? A gente vem sempre para trazer para vocês um ponto de vista clínico, usando a nossa experiência, e eu achei legal mostrar a carinha do nosso time, para vocês entenderem quem é cada um, né? A Lu falou, eu sou odontopediatra, a Fê falou, eu sou endodontista, e a Fernanda trabalha com o marido dela, que é pério, faz uma parte de implante e prótese muito forte no consultório. Aqui também a gente tem a parte clínica e o Serra faz parte também da nossa equipe
da clínica, então a gente tem também esse Planning Center restaurador que vê o tratamento de uma forma multidisciplinar, e a Dani foi a melhor ortodontista da nossa turma, né, gente? Especialização. Da especialização, então assim, cada um tem um atributo diferente, né? E eu tenho certeza que se encaixa ao perfil, né? Um de nós, vai se encaixar o perfil de vocês também para vocês trabalharem. Então, eu achei legal trazer todo mundo para falar, quem fica atrás das telas, quem fica atrás do teclado, quem fica atrás dos slides, né? E o Maurício que está por aí vendo as fofocas para contar para gente, para deixar a nossa noite mais divertida. Vai deixar por último ainda, né, Mal? Isso, para aprender a audiência. Então, a gente vai começar hoje aqui, vamos trazer uma novidade, não tão novidade, né? Isso foi lançado há algum tempo, algumas semanas já, dentro do software CleanCheck, que é algo que a gente usa, né, há muito tempo e tenta sempre decifrar, ter uma expertise sempre crescente em relação ao software. Foi uma mudança que nós vimos, que é a mudança do Live Update. Quem é que pode falar um pouquinho para a gente sobre essa ferramenta do Live Update dentro do software CleanCheck? Vamos lá, um dos consultores de TPS se prontifica? Eu vou falar. Obrigada, Dani. Ai. Pessoal, para quem não conhece, o Live Update é um recurso que super otimiza o nosso tempo no consultório. Então, assim, quando a gente faz as modificações com controles 3D, ao invés de clicar em enviar, é legal clicar no Live Update. Por quê? Porque quando a gente clica em enviar, o CleanCheck demora 1, 2 dias para voltar, mas quando a gente clica no Live Update, dá para a gente, o CleanCheck é atualizado em até 2 minutos. Então, o CleanCheck volta, e ele volta atualizado com as nossas modificações e dá até para a gente aprovar se a gente quiser. Então, assim, a gente ganha muito tempo. Então, é uma ferramenta que eu uso direto. Uma coisa nova que tem agora é um recurso para preservar o número de estágios. Então, quem nunca teve aquele dissabor de fazer uma movimentação minúscula, enviar para o técnico e voltar com o dobro de alinhadores, né? Então, agora a gente pode habilitar lá nos estágios, como chama aqui em cima? Nos ajustes, lá em cima. É que não dá para ver aqui, né, Lã? Lá em cima dá para ver os ajustes. Em ajustes, a gente pode ir e habilitar essa função de personalizar a configuração do update, que é para preservar, manter próximo, mesmo com as nossas modificações, manter próximo o número de estágios do tratamento atual. Então, essa é uma coisa muito legal, né? Que eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos, né, que eu ouço falar, não conhecia. Tem uma situação, desculpe te interromper, mas eu estava pensando numa situação que isso aplicaria. Por exemplo, às vezes a gente mostra para o paciente já o setup, né? E depois você vai ver na hora de aprovar e acaba fazendo uma modificação. Só que daí a gente fica pensando, meu Deus, será que se eu apertar agora para enviar, muda o número de alinhadores? Eu já tinha combinado, já tinha passado. Então, essa eu acho que seria uma situação clínica que isso aí entraria, né? Daria certo. Muito legal, né? Eu acho bem legal. O Live Update é muito legal, eu gosto bastante. A única coisa é que ele não está disponível para o First, né? Não está disponível para o First. E também, assim, para a gente enviar, não pode ter nada escrito em comentários, né? A gente não pode escrever nada para o técnico. Ele funciona só se a gente fizer apenas as movimentações com os controles 3D, né? Mas é muito legal, gente. Eu acho que otimiza demais. Eu acho que esse é uma coisa para todo mundo usar para ganhar muito tempo no consultório, né? Tem uma outra situação que eu estou pensando que às vezes acaba modificando. Não sei se vocês já fizeram isso. Às vezes a gente modifica o estagiamento, faz o estagiamento diferenciado. E se você apertava o Live Update antes, ele voltava ao padrão da live, vamos dizer assim. Então, isso eu não testei. Não sei se vocês já testaram, mas talvez funcione, preservando o número de estágios nessa situação, ele não desprograme o estagiamento personalizado que você fez. Não sei se vocês já testaram isso. Vocês já testaram dessa forma? Eu não testei. Mas talvez isso funcione assim, não sei. Eu acho que sim também.
Eu Tá, acho daí que uma coisa... funciona, porque eu fiz uma intrusão sequencial e não voltou. E aí eu fiz várias modificações depois e não voltou. Acho que funciona mesmo. Ah, legal, muito bom. Então, aí seria para essa situação, acho que funciona bem. Dúvidas, gente? Alguém mais algum comentário a acrescentar? Deixa eu ver aqui no chat, no Q&A, nenhuma dúvida sobre essa? Então, vamos passar para frente. A gente preparou aqui o nosso time, o slide maravilhoso da doutora Sossô, para falar um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta da escolha do attachment otimizado. E aí, quem se prontifica para explicar aí para os nossos doctors? Vamos lá, eu me prontifico, porque Bora, não, Lu! vamos embora. Não é uma fofoca, é uma super novidade, né? Eu gostei bastante dessa novidade, na verdade, quando eu vi no CleanCheck, porque às vezes, quando a gente está fazendo a revisão, a gente quer colocar um attachment otimizado trocar, né, o attachment otimizado em algum dente, ou às vezes tem o attachment convencional, e a gente tinha que fazer isso só por escrito para os técnicos, né, e enviar, e aí demora alguns dias e tal. Então, agora a gente tem uma ferramenta, junto com os outros attachments convencionais, que a gente consegue selecionar um attachment otimizado também. Então, nesse slide, ele ilustra como que a gente vai fazer isso. Então, a gente vai em recursos, né, ali onde está sinalizado em amarelo, aí a gente vai abrir a aba de todos os attachments convencionais, e embaixo desses attachments, sinalizado também em amarelo, vai ter um botãozinho, né? Ele parece uma bolinha em forma de hexágono, e aí ele é um attachment otimizado Coringa. Então, isso é muito legal, porque a gente pode colocar vários tipos de attachments, a gente pode selecionar que tipo de attachment otimizado que a gente quer para determinado dente, dependendo do movimento dentário. Então, como é que a gente faz? A gente arrasta esse attachment para o dente que a gente quer, e esse attachment, na hora que a gente arrasta o attachment para o dente, ele vai abrir uma outra aba, que aí também está sinalizado isso aí onde está o mouse, né? E ele vai dar opções de attachments otimizados que a gente pode colocar naquele dente. Então, seja de extrusão otimizado, suporte, retenção, rotação. Então, a gente vai ver qual que é o movimento que a gente quer priorizar naquele dente, né? Para a gente selecionar, fazer essa seleção, a gente precisa tomar cuidado com duas coisas. A gente precisa avaliar a dificuldade de movimento, né? Porque às vezes a gente, então, se tem uma rotação e uma extrusão, a gente vai avaliar qual movimento a gente vai priorizar nesse caso, né? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é os movimentos contraditórios. Então, por exemplo, se a gente eu quero colocar um attachment otimizado de extrusão, mas ali o dente está fazendo uma intrusão, o software não vai aceitar que a gente coloque o attachment de extrusão. Então, então é bem legal, porque a gente consegue selecionar dessa forma. E aí, como é que a gente faz? A gente não vai ver o attachment otimizado que a gente escolheu na hora. Então, a gente tem duas formas de enviar para ver como é que vai voltar esse CleanCheck. Então, a primeira forma foi o que a Dani acabou de explicar, né, que é o Live Update, que é um recurso que eu também gosto bastante. O Live Update, a gente consegue ver em 2 minutos, né, quase 2 minutos aí, volta o CleanCheck novo, e aí ele volta com o attachment otimizado que a gente escolheu. A outra forma que a gente tem de enviar é através do enviar, né, que é como se a gente estivesse escrevendo para o técnico, e aí o técnico coloca o attachment que a gente escolheu. Eu gostei bastante desse recurso, achei muito bacana, eu acho que é uma forma bem bacana da gente personalizar o nosso CleanCheck e a gente deixar ele um pouquinho mais otimizado e mais previsível também. Achei super útil esse recurso novo Muito também, legal. gente. É muito bom. Gostei também bastante.
É bem útil mesmo, porque a gente sempre falava, né, que às vezes o atágio otimizado da hierarquia, ele não obedecia a nossa prioridade clínica, ele vinha porque tinha hierarquia. Ainda é assim, ele vem também ainda a hierarquia, mas você pode escolher trocá-lo por outros aí dentro desse menu, né? Então, o que Exatamente. tem engatilhado sai ali, isso é muito legal, né? Eu, como vocês sabem, eu sou mega fã do extrusão otimizado, então sempre que aparecer esse aí vai ser a minha escolha. Ai, agora o retenção otimizado eu também gosto, que ele é bem gordo Bem, embaixo, né? Aquela Bem retente. barriguinha. Então, eu acho bem interessante para a gente conseguir um controle melhor de raiz, e nos torques, principalmente, tanto anteriores quanto posteriores ali. sim, é bem legal. Bacana. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, Luli. Tá Que bom. tá tranquilo. Nenhuma pergunta aqui no chat nem no Q&A. Obrigada. Quem Imagina. quiser encontrar a Lu, é só correr lá no TPS Web. E quem quiser encontrar a Dani, no TPS VIP. Tá bom? Vamos passar para a próxima. E agora, quem pode falar para a gente do botão reiniciar, que tem uma novidade legal aí também. Eu posso falar, sim. Deixa eu falar, então. Obrigada, Fê. Nada. Então, esse botão, né, o reiniciar, antes ele estava disponível, assim, quando a gente já estava fazendo as modificações em 3D, fazendo alteração em posição dentária, e a gente não estava gostando do que a gente estava desenhando, a gente podia clicar nele para ele retornar à posição que foi enviada no CleanCheck. No que surgiu de novo é esse outro botãozinho aqui, onde a gente pode clicar e ele reseta todas as posições dentárias que foram desenhadas e retorna a posição do scan. Então, isso é muito legal para quando a gente recebe aquele CleanCheck que veio bem aquém ao resultado que a gente estava esperando, né? Então, vem um CleanCheck que a gente não gostou, ao invés de a gente clicar dente por dente, tornar o dente imóvel, para depois clicar de novo, tornar móvel e começar a desenhar o plano, esse botão faz isso de uma forma rápida, né? Então, é um botão, assim, de praticidade, de ganha-tempo, onde a gente consegue, num clique só, resetar tudo e começar a desenhar o plano do zero. Então, eu acho ele bem interessante naqueles casos em que o CleanCheck não vem legal e a gente quer desenhar tudo de novo. Então, é um botão, assim, de ganha-tempo, na minha opinião. Achei muito legal esse recurso. Faltava, não tinha, né? Eu achei bem interessante. É um botão que a gente pedia faz tempo, né? Que era, me dá a posição inicial do scan, né? Me dá a posição inicial do escaneamento. Então, tem uma pessoa que eu sei que adora esse botão aí, que é o Dr. Serra. É porque às vezes o paciente tem uma queixa pontual e você não quer alterar algumas coisas, então você poder deixar isso na posição do scan, eu acho bem legal também, que aí você atende bem a queixa, né? Principalmente nos adicionais, né? Eu acho. Sim, sim. Né, Serra? Quem foi Eu que gosto mexeu bastante. Às vezes os técnicos dão uma viajada e a gente perde muito tempo para revisar tudo no 3D, é mais fácil reiniciar. Boa, é isso mesmo. Ou quando você quer mudar o planejamento de um tratamento, né? Às vezes você quer fazer um veio com distalização e você já não quer mais fazer isso com distalização. Ao invés de deixar todos os imóveis e depois destravar todos, isso é uma mão na roda, né? Agiliza. Boa. Então, esse foi o botão reiniciar. E a Fê também está lá no nosso TPS Web, nossa consultora, tá bom? Obrigada, Fê. Vamos ver se tem alguma outra. Agora, falando sobre a atualização do movimento líder. Tem um botãozinho novo ali. Quem fala essa pra gente? Sou? Posso falar? Pode, obrigada. Esse botão do movimento líder, pessoal, nada mais é do que o que já aparecia para a gente na tabela de movimentos dentários. Então, quando a gente abria a tabela de movimentos dentários, aquele dente que estava sublinhado. Então, tem essa imagem aí embaixo. Então, os dentes que estavam sublinhados, seja um dente, ou dois dentes, ou três dentes, aqueles que estavam sublinhados indicavam. Quando a gente passa o mouse sobre essa região, ele indica movimento líder. O que significa o movimento líder? É aquele dente ou aqueles dentes que ditam a velocidade de movimento dentário daquele seu planejamento. É o que vai ditar a quantidade de estágios, né? E nem sempre, quando a gente abre a tabela de movimentos dentários, detecta por que é importante a gente identificar o que é o movimento líder.
Porque nem sempre é o movimento que é necessário para aquele tratamento, ou é o que é o objetivo principal daquele tratamento. Às vezes é uma rotação de um pré-molar, que você vai deixar sem a rotação, às vezes é uma extrusão que está indevida, que não tem necessidade de ter essa extrusão ou intrusão, tá? Então, bateu o olho lá na tabela de movimentos dentários, checa qual é o movimento líder e é necessário ou não. Se não for necessário, a gente pode eliminar aquele movimento através dos controles 3D ou solicitar para o técnico. E como facilidade agora, eles colocaram esse movimento líder para ser visual dentro do setup de CleanCheck. Então, lá, no mesmo botão da avaliação do movimento, que é aquela dificuldade de movimento dentário, que aparece aquela bolinha azul, para dificuldade média, ou a bolinha preta para dificuldade avançada, naquele mesmo botão do TMA, aparece esse item agora de movimentos líderes. E quando a gente clica nesse movimentos líderes, ele vai sinalizar qual é o dente ou os dentes que são movimentos líderes do nosso CleanCheck, tá? Eu acho interessante, nem sempre o movimento líder vai estar associado à dificuldade de movimento dentário, na maioria das vezes sim, então vocês vão ver a bolinha preta ou a bolinha azul e sobreposto, então, esse símbolo do movimento líder, tá? E a partir dali definir, eu preciso desse movimento ou não. Então, ali onde está indicado com a seta, nesse 4.3, é um dente que apareceu como movimento líder em termos de translação, rotação e angulação, mas, ao mesmo tempo, ele também tem essa dificuldade de movimento, ele está sinalizado como uma dificuldade moderada de movimento de translação, esse movimento de raiz, tá? A mesma coisa que aparece, então, que é igual da tabela, do dente 2.7, o 2.7 também foi sinalizado como movimento líder de translação, angulação e inclinação, e também como avaliação de movimento dentário. A gente sempre pediu para vocês deixarem clicado na avaliação de movimento dentário, que conforme você recebe o CleanCheck ou altera dentro do 3D, você já sabe, aquele movimento passou a ser um movimento que eu preciso ficar mais atenta, né? Alguma dificuldade de movimento. Ao mesmo tempo, eu posso deixar sinalizado ou clicado também ali no movimento líder. É mais uma sinalização para a gente prestar atenção. Ou abre a tabela e vê o que está sublinhado, ou enxerga direto nos modelos virtuais. Uma facilidade. Boa, Sô. E o movimento líder também, ele é um indicativo, né, de situações que nós precisamos, por exemplo, vamos pensar sempre, os adicionais são sempre desafiadores, né, em número de alinhadores. Quando a gente quer reduzir o número de, mas eu queria uma fase até X alinhadores, mais curta, então a gente tem que focar sempre em reduzir os movimentos líderes, né? Então esse é um ponto que você vai direto no dente que você tem que mexer, não adianta você ficar nesse caso aqui, reduzindo a movimentação desse molar, desse pré, desse canino, sendo que o movimento líder é esse molar e esse canino inferior, tá? Então, são os dentes também que a gente tem que focar, como a Sô falou, que ditam, né, o número de estágios, então, se nós queremos reduzir, é esse dente que você tem que trabalhar, tá? Legal, é mais uma facilidade, né? Na verdade, isso já existia dentro do setup do CleanCheck, mas agora é uma facilidade para você visualizar e tornar as modificações mais intuitivas. Bacana. Vamos ver se tem algum comentário. A Letícia Ozzi colocou: boa noite, pessoal. Nossa, achei ótimo esse botão reiniciar. Eu também. Eu acho que de todos, talvez esse seja o mais bacana ali para a gente conseguir, né, ter autonomia e fazer as mudanças. A Priscila perguntou: como você elimina o movimento líder? Pede ao técnico? Normalmente eu faço pelo controle 3D. Então, observa esse 2.7, por exemplo. Não sei se dá para enxergar direito, mas ele tem uma translação que foi sinalizada, uma angulação e uma inclinação. Eu preciso dessa translação? Eu preciso dessa angulação? Eu preciso dessa inclinação? E, através dos controles 3D, você vai diminuindo ou eliminando esses movimentos. Ok? É possível pedir isso para o técnico? Sim, é possível. É um pouco mais difícil de mensurar. Diminua pela metade a translação, diminua pela metade a angulação. E feito isso pelo 3D, você visualmente, você já enxerga o resultado final. Eu acho mais prático.
É sempre melhor, né? Quem domina o 3D, já fazer pelo 3D, porque é o que a Sô falou. Você vai diminuindo ali na hora no botão e você já vai vendo o efeito dessa redução de um movimento líder também clinicamente, né? Porque uma coisa é querer reduzir os alinhadores, mas a outra é precisar do resultado clínico daquele posicionamento. Aí também a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, abrir mão daquele movimento líder. Tá? Mas muitas vezes é exatamente isso, ele é desnecessário, né? Para que eu vou tirar aquele segundo molar que está ocluído, mesmo que ele não esteja com o tórico ideal, para que eu vou tirar ele de posição? Então, é um bom questionamento, chama a nossa atenção para a gente observar essas situações, né? Eu acho interessante que quando você faz o movimento pelo 3D, na hora, se você eliminou esse movimento líder do 2.7, na hora desaparece essa sinalização dessa flechinha, tá? Então, é automático o que você vai perceber, tá? E aí, provavelmente, fazendo o live update, sem restringir o número de estágios, deixando liberado aquele botão para atualizar o número de estágios, você já veja também o resultado disso dentro do número total ali de alinhadores, tá, Pri? Então, é uma forma bem legal de usar mesmo. Isso aí. Vamos para o próximo? Vamos ver se tem mais alguma mudança aqui. Essa mudança... Você quer falar, Pela? Não, segue, Sossô. Essa mudança, pessoal, também acho interessante. Lembra quando a gente fazia alguns planejamentos para o mesmo tratamento, né? Então, por exemplo, você fez o planejamento 13 sem extração e você fez o planejamento 14 com extração. E, de repente, você recebeu esse já com extração e aí você definiu com o paciente que você optou pelo sem extração. Você quer voltar para o planejamento número 13. Antes, a gente escrevia em comentários ao técnico, retornar para o plano de tratamento, hashtag número 13, né? Então, você aguardava o técnico postar um novo clean check, 2, 3 dias, ele posta, e aí o plano novo, que seria o plano 15, né, nomeado como 15, seria aquele planejamento sem extração. Agora, não. Você fez a modificação, você já recebeu o plano 14 com extração e lá, rolando esse ícone para baixo na barra de ferramentas do lado direito, existe lá embaixo um campo excluir ou aprovar esse plano 14. Mas eu não quero mais esse plano com extração, então eu vou excluí-lo. Quando eu excluo o número 14, eu volto a ter como último setup de clean check o plano número 13. Tendo o número 13 como o último setup de clean check, eu consigo ou modificá-lo, tá? Então, eu posso modificar ainda esse plano, porque ele é o último agora para mim, e eu aprovo, posso aprovar também, tá? Então, não preciso aguardar essa modificação retornar para o técnico. Então, eu preciso excluir o plano final, chegar naquele plano que eu quero, ou eu modifico ele novamente, ou eu aprovo ele, tá? Essa também é uma das facilidades para otimizar nosso tempo para aprovação do setup de clean check. Eu achei muito válido também. É prático, porque daí você já modifica sem precisar ficar esperando, né? Tudo para tornar mais ágil aí esse processo. E vocês, gostaram? Deixa eu ver aqui os comentários. De todos, qual que você gosta mais, Lu? Qual você acha mais útil? Vou abrir meu microfone aqui. Eu gosto do time do Attachment, né? Mas eu acho bem bacana esse recurso também de modificar o plano, porque realmente a gente tinha que escrever para o técnico para pedir, né, novamente, então tinha que esperar uns 2 dias aí para voltar, então agora com esse recurso facilita bastante, otimiza nosso tempo, né? Gostei bastante. E você, Fê, o que você achou mais útil aí? Acho que o Live Update, eu gosto muito do Live Update, acho que foi o que mais revolucionou, o que mais a gente consegue ganhar, mesmo quando não tinha essa opção dos estágios, mesmo que não viesse da forma adequada, a gente já conseguia aquela posição final, acho que agilizou muito o Live Update. Acho que é a que eu mais gosto dessa. E o Roberto colocou aqui, teria como mostrar novamente onde é o botão reiniciar? Claro, Roberto, deixa eu voltar aqui nos nossos slides. Espera aí, gente, que eu vou retornar só um slide aqui para mostrar. É esse, né?
Tá aqui, então, o botão reiniciar, ele tá aqui, olha, ele fica, quando a gente liga o controle em 3D, ele aparece aqui do cantinho direito. E essa janela, essa pop-up aparece, e essa é a opção que é nova, que a Dani estava mostrando pra gente. A Dani, né, Dan, que estava mostrando? Não. Era eu, Fê. Tá, Isso. então aqui, olha, que quer começar a posição inicial do dente, começar a partir das posições iniciais, verdade. Tá bom? Pegou aqui? A Priscila colocou onde se visualiza o ícone editar. Editar? Qual seria o editar? Será? Alguém pegou aí? Talvez no Editar plano. o plano. É o editar o O plano, né? editar o plano? Modificar o plano, Isso. será? Quando Isso. você abre o plano anterior em tela cheia, ele também aparece aqui no canto direito, o modificar o plano 13, se for o 12, etc. Lógico que não pode ser um plano que você já aprovou, né? Por exemplo, o plano da fase inicial que foi aprovado, ele não vai aparecer para modificar. Mas todos esses que estão em aberto aí, desde que você iniciou esse novo pedido, né? Essa nova fase, eles ficam assim disponíveis. Tá? Se não for esse, Pri, dá um toque ali, por favor, no chat para a gente corrigir a informação. Alguma coisa mais que vocês queiram falar desses slides, turma? Um recurso que eu acho legal nesse editar plano também, Elaine, é a gente conseguir renomear ele, né? Então, por exemplo, às vezes no modificar plano 13, eu gosto de colocar plano com extração 13, e deixo o número, né, só para a gente não se perder, mas eu gosto de colocar o nome com extração, sem extração, eu acho que organiza bem. Eu, como uma boa virginiana, deixo tudo organizado. É verdade. É que você é muito organizada, Lu. E essa é uma parte boa aí. E outra coisa que a gente faz para organizar as nossas mudanças, quem já usou o serviço do TPS, a gente assina as nossas mudanças dentro do CleanCheck. Por mais que a gente acesse por um usuário de funcionário, muitas vezes, na hora que você modifica o setup, você não consegue ver de quem foi a mudança. Às vezes pela forma de escrever, né? Na TPS a gente padroniza bem os itens, muitas vezes a gente se comunica em inglês para facilitar para o técnico, mas a gente geralmente assina para saber que uma mudança foi feita por nós, e muitas vezes nós intercalamos as mudanças com vocês, que são os donos do planejamento. Então, isso a gente faz. Lá na mentoria Self, no TPS do Self, isso não é necessário, porque o plano já sai assinado nas mudanças por quem realiza. Então, isso é um pouquinho diferente, mas nos Clean Checks a gente assina sempre TPS, Timuan, Fernanda, Elaine, e etc. Tá bom? Certo? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta ainda aqui. Não, acho que em relação a essas atualizações do software CleanCheck, a gente está zerado, né? Sempre que aparecer alguma coisa nova, a gente fiquem atentos lá no nosso Instagram, que a gente posta para vocês as dicas, né? Os tips do TPS. Então, entrem lá. E aí também, quem está fazendo TPS sabe que a gente sempre comenta, tem um recurso novo, tá? Usa esse para você visualizar isso, tal, tal, que também acaba que a gente acaba estudando juntos ali, né? Durante as revisões de setup. E aí, agora eu vou chamar uma pessoa para falar para a gente aqui sobre o Planning Center Restaurador. Antes de chamar o Dr. Marcelo, eu vou compartilhar o site da Timuan para quem nunca viu, para quem não conhece. Vocês estão vendo minha tela no site, gente? Entrou certo? Sim, correto. Entrou sim. Tá, então esse aqui é o nosso site, né? site.timo1.one, e aqui vocês encontram os cursos, os itens, como eu falei para vocês, do TPS. A gente está virando o site, eu acho que entre hoje e amanhã, né, Camila? A gente vai ter alguns itens novos, um layout diferente no site para vocês, para ficar mais fácil. E aqui nesse link, vocês já têm o serviço do Planning Center Restaurador, tá? Você quer explicar um pouquinho para a gente, Serra, o que seria esse Planning Center Restaurador? Pode ser sim, Elaine. Posso sim. Então, na verdade, a ideia do Planning Center Restaurador, ela surgiu da necessidade, porque assim, a odontologia ela está passando por um avanço tecnológico gigante e num curto período de tempo muita coisa mudou, né? Principalmente com a odontologia digital. E o que a gente percebeu
foi que as especialidades, elas agora estão muito mais unidas, né? Então, a tecnologia, ela dá essa força, né, para o clínico poder fazer alguns casos de orto e vice-versa, o ortodontista também conseguir finalizar os casos estéticos ou fazer uma restauração ou outra. E com base nisso, a gente criou, né, esse serviço, que é um serviço que vai auxiliar tanto os ortodontistas, quanto os clínicos, quanto os protesistas, a melhorarem a comunicação no consultório, com relação ao paciente, com relação também aos técnicos em prótese dentária, com relação ao time de especialistas, né, que vão estar lá embutidos para solucionar um caso. Então, a plataforma ainda está terminando de ser desenvolvida, tem alguns ajustes ainda que a gente precisa fazer, mas acredito que entre esse mês e o próximo vai estar tudo finalizado para que a gente consiga, né, dar início. E, bom, eu já falei, né, em alguns webinars aí com vocês, já expliquei também sobre o Smile Cloud, que é a ferramenta de desenho que a gente utiliza para fazer os planejamentos. E a ideia desse serviço é uma apresentação, né, na qual a gente vai fazer um diagnóstico detalhado das fotografias e também essa apresentação do planejamento em 2D, né, que é o planejamento digital de sorriso. E aí a gente também tem a possibilidade de baixar esses dentes em 3D para que depois a gente consiga utilizar as mesmas anatomias no nosso enceramento diagnóstico e para que o tratamento ele seja previsível, né? Para que essa interface entre 2D e 3D ela né, vale a pena, né? Vale a pena. Então, eu tenho um caso aqui para compartilhar, bem rapidinho, vou só aqui compartilhar minha tela para que vocês possam ver. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim. certo. Tá. Então, olha, bem rápido, pessoal, olha aqui. Então, como que funciona, né? A gente faz a calibração aqui da foto do paciente, a gente faz o planejamento aí inicial, definindo aí o que vai ser feito, corrigido, curva do sorriso. Aí a gente escolhe, né, as anatomias, coloca isso, ajusta isso individualmente sobre cada dente, e todas essas informações, né, são passadas em uma apresentação, aqui tem o antes e depois, que vai servir aí tanto para comunicação, quanto também para venda. Depois a gente tem a possibilidade de fazer o download desses dentes em 3D, né, em STL, e também tem uma apresentação que a gente faz, né, que eu não tenho ela aqui agora, mas é justamente com base no diagnóstico que a gente faz das fotografias, das linhas de referência estética, e é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Acho super importante, né, a gente falar que o planejamento digital do sorriso, né, esse serviço que o Serra, ele constrói é como se fosse um TPS, é um TPS, só que é um TPS com esse fundo, que é o planejamento digital do sorriso. Ele pode ser feito, eu acho que é bem útil, antes da orto. Então, você enviaria as fotos do paciente iniciais, né? E é importante, né, Serra, falar da qualidade das fotos, né? Que tem um padrão todo, mas lá no site o Serra tem isso bem detalhado para vocês. E também pode ser feito, a gente costuma fazer aqui no consultório, muitas vezes pré-orto e pós-orto, quando você vai fazer a finalização cosmética. Por mais que você tenha acertado com o paciente, que você vai fazer, no final, para os dentes ficarem com a forma correta, tal, seria legal ter, né, uma parte estética. Então, no início ele inicia, ele sabe disso, mas ele não visualizou muitas vezes. Então, esse é o momento de fazer um planejamento de sorriso ali, né,
para você poder planejar com o seu paciente e, como o Serra falou, para entregar exatamente aquilo, porque uma das vantagens do planejamento digital de sorriso é a previsibilidade da reabilitação, né? Você tem até como baixar os dentes, né? Aquele dente, exatamente o formato daquele dente que foi feito no desenho, né, Serra? Para fazer não só o mock-up, mas as próteses definitivas também, né? Seja ela de resina, cerâmica, eu não entendo muito, né, Serra? Mas acho que é mais ou menos Mas isso, é né? isso Pode ser o mesmo, né? material que for escolhido ali. E a fotografia é sempre fundamental para que a gente consiga fazer um bom desenho, né? Ah, legal. Então, o ano passado a gente rolou aqui na Timuan alguns cursos sobre o assunto, né? Que era da parte de restauradora. E a gente tem, então, agora, só para vocês lembrarem, o Planning Center Restaurador, que tem muito mais, ou acredito hoje, o foco do ortodontista, que tem essa visão multidisciplinar, e também há, né, essa oportunidade para clínicos fazerem para poder fazer essa reabilitação cosmética. Porque muitas vezes a gente quer fazer o planejamento do sorriso, mas você não tem como parar tudo e aprender a usar um software ou ficar manipulando aquilo. Então, tendo as fotos ortodônticas, vocês vão ver que existe só uma foto além do nosso padrão usual, porque quando a gente começou a fazer na clínica, né, Serra, teve uma foto que a gente teve que adicionar, que é essa do sorriso entreaberta, para poder desenhar e visualizar a curva de sorriso. Então, é uma foto bem fácil que a gente pode pedir no centro ou também a gente pode fazer no consultório, né? Muito bom, doutor Marcelo. Algo mais? Alguma dúvida, meninas? Ah, e tem uma coisa muito legal, que a gente tem casos que os doutores, a gente fez o Planning Center Restaurador, e aí esse caso veio para fazer o setup virtual ortodôntico. Então, baseado no desenho do Planning Center Restaurador, nós fizemos as mudanças, né, nos dentes do setup ortodôntico para guiar, né? Ah, esse aqui eu vou instruir, esse aqui precisava fazer o ajuste da margem gengival, não. Então, você guia os movimentos ortodônticos no setup, via Planning Center Restaurador, tá? Então dá para a gente comunicar isso também, isso é bem legal. Deixa eu ver se tem alguma dúvida ou se eu estou perdendo alguma coisa do chat. Acho que está tudo certo. Algo mais que eu tenha esquecido de falar? Então vamos seguindo aqui, gente. E aí, então, agora eu vou apresentar para vocês, né, um pouquinho da nossa educação do Selfie, que é uma novidade para 2023. Então, já falamos das novidades em relação às consultorias do TPS, o que veio de novidade no software CleanCheck, para a gente melhorar a nossa comunicação, não só durante as revisões e modificações, mas também ter mais autonomia para revisar os CleanChecks. Serra apresentou o Planning Center Restaurador, que está aí ainda fazendo as últimas atualizações no sistema, mas que já está disponível lá no site também. E também a gente inaugurando aí, o ano passado rodamos alguns cursos pilotos já na Timuan sobre a educação do sistema Selfie, e agora, esse ano, já com a grade completa de educação, tanto em Invisalign quanto Selfie, no nosso site para vocês, tá? Então, para quem ainda não conheceu o Selfie, como o Maurício começou... Mal, você não quer apresentar você essa? Pode ser. Pessoal, já que eu fiquei por último para falar, né, da promessa que eu ia falar de uma fofoca, então vocês podem ali no chat e votar. Vocês querem fofoca de quem? Pode escolher, da Soraya, da Elaine, ou o que tiver mais votos eu faço a fofoca, tá? Tá, coloca seu nome também na enquete, por favor. Olha, eu conheci esse pessoal aí há muito tempo, viu? Tem alguns aqui que foram meus alunos de especialização, tem 3 aí que foram alunos, então conheço há muito tempo e sei de muitas fofocas. Eu vou falar um pouquinho do Selfie, né? A Selfie é um projeto desenvolvido pela Adtech, um projeto ambicioso, mas ele tem 2 pilares aí muito importantes, né? Um deles é o foco em democratizar o acesso aos alinhadores. A gente desenhou um projeto no qual, né, para quem não sabe, ele fica mais fácil um doutor ou um paciente adquirir o produto, principalmente pela forma que a gente faz a negociação. A gente não vai mandar um pacote,
né? A gente encaminha de 3 em 3 meses alinhadores, e isso abre assim, um leque enorme de opções. Tanto você pode interromper um tratamento, você pode fazer a cobrança do paciente de forma trimestral, mensal, como for, mas é importante ter a visão que você não está comprando um pacote, não é algo engessado, puxando muito do que é a ortodontia convencional, no qual você pode desenhar o seu caminho. E outro pilar que a gente deixa muito em evidência é o doutor ser protagonista do seu negócio. Então abre um leque de um tratamento muito personalizado, tratamento que você, no meio do caminho, você fala, opa, eu quero um attachment que eu não esqueci de colocar lá no começo, eu quero um recorte para o botão, você pode fazer esse tipo de adaptação, você pode tomar uma decisão, eu quero receber, né, vou trocar os alinhadores de 2 em 2 semanas, conforme está evoluindo o tratamento bem, eu quero a próxima leva receber de 10 em 10 dias, então isso fica bem interessante. Então, principalmente com esses 2 pilares, de democratizar o acesso e o doutor ser protagonista, e na história do doutor ser protagonista, a gente usa self para o doutor, né? Um branding voltado para o doutor, mas a gente abre o leque e a opção do doutor personalizar, botar sua marca nas embalagens dos alinhadores, no case, então o doutor realmente carregar seu nome à frente. Para falar de novidades a respeito do self, né, a gente iniciou há 1 ano atrás, exatamente 1 ano, a gente começou com o nosso projeto piloto. Inicialmente foram selecionados 10 dentistas para trabalhar, daí 15 dias depois botamos mais 5, e esse grupo foi aumentando, a gente tinha um grupo significante até o lançamento. A gente pôde, baseado em feedbacks de colegas, a gente pôde ir adaptando e melhorando o produto, né, até seu lançamento, que foi em setembro. Só que a gente continua trabalhando de forma muito intensa na questão do feedback. A gente tem recebido feedbacks e sugestão de melhorias, continua recebendo, e a gente, por ter um modelo de negócio todo verticalizado, tudo feito por nós, então desde o software até a embalagem, tudo feito por nós, a gente consegue adaptar isso. Então, o que eu vou compartilhar minha tela, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, para mostrar o que teve de novidades agora em 2023, né? Essa daqui é a tela de um paciente, é a página de um paciente. O que a gente tem nessa página de paciente? Aqui o nome do paciente, o número do caso, as fotos do paciente, a prescrição. Aqui embaixo tem o logo, conforme eu disse, né, vai impresso o logo do doutor, o nome do doutor nas embalagens, então já vem aqui marcado, todo paciente está claro, o doutor sabe que virá porque já está aqui nessa página. A solicitação de 6 pares de alinhadores por trimestre, neste caso, não que é alinhador passivos, e a forma de pagamento à vista com boleto. Então, é uma decisão que está tudo transparente aqui. E o que é algo novo? O que a gente adaptou? Isso daqui, ó, data máxima para cancelamento. Aqui nesse caso são 2 fases, fase 1 e fase 2. Eu não sei quantos alinhadores são previstos. Eu venho aqui em histórico, eu vou ver quantos alinhadores são previstos para esse caso. Então aqui, ó, são 2 fases, alinhador de 1 ao 6 a primeira fase e a segunda fase de 1 ao 12. São 12 alinhadores e já tem as datas aqui que vão ser encaminhados. Então, se eu quiser cancelar o envio da segunda fase, já está a data aqui. Até essa data, eu posso vir aqui e põe abortar produção. A empresa não vai enviar isso para mim. Então, isso é muito legal. É algo que surgiu neste ano. Algo que já tínhamos, né, ajuste de fase, eu posso ajustar aquilo que eu acabei de falar. Eu quero tirar um attachment, botar um attachment, quero botar um plano anterior, um gancho. Eu posso, antes de receber a próxima leva, respeitando essa data aqui novamente, eu posso fazer essa solicitação, daí os próximos alinhadores virão com esses recursos que foram colocados ou tirados. E ajuste de envio, aquela história, eu solicitei trocar os alinhadores de 10 em 10 dias, não vejo a colaboração do paciente, eu posso mudar isso, posso ajustar, de novo, respeitando esse período aqui. Então, a gente colocou isso daqui. Algo que a gente tem, né, no Self, as pessoas não conhecem, a gente tem uma mentoria. A gente tem a possibilidade de compartilhar essa página
do jeito que está, dessa daqui, ó, com fotos, com tudo, com um mentor. Então, eu só clico aqui e peço para solicitar mentoria. O mentor vai ter visão dessa página e vai aparecer um chat. Então, a pessoa aqui pode escrever para o mentor, ó, estou em dúvida disso, disso e disso. E o mentor responde nesse chat também. Então, isso é um clube. O modelo de educação do Self, a gente está trabalhando com profissionais, com clube. É um modelo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. É um modelo de educação terceirizada, no qual a gente trabalha com profissionais que têm experiências distintas. Então, deixa eu visualizar aqui, ver se eu consigo mudar. Aqui, ó. Esse daqui é o site, sejaself.com.br. Eu cliquei em clube, né? Então, aqui tem uma descrição do clube, aqui são os profissionais. O que são profissionais que têm experiência distinta no mundo digital? Tem profissionais que gostam de eles fazerem planejamento, usando um software específico e encaminham para nós e nós fazemos alinhadores. Outros profissionais, eles gostam que nós fazemos o planejamento, eles só querem alinhadores. Outros, eles querem um full service, né? Como vocês estão vendo aí do Invisalign, que você manda a documentação, vem o setup, você modifica. Então, a gente tem várias opções. E aqui, você pode escolher um profissional que se identifica. Aqui a gente tem só para vocês verem, por enquanto, são os profissionais, são o clube, né? Eu quero me associar ao clube de doutor tal. Então, a gente coloca você naquele clube. É esse doutor que vai te dar suporte, que vai te dar treinamento. O Henrique Bassi, de Ribeirão. Temos o Luizeto, de Belo Horizonte. Luísa Magalhães, de Recife. Pedro Paulo, de Vitória. Glauber, de Fortaleza. A Flávia Venâncio, L. Venâncio, de Uberaba. Elaine Takehara, no Dispensa, né, de São Paulo, na Team One, junto, em parceira com a Elaine, a Ana Andrade, do Rio de Janeiro. Então, elas têm um clube Elaine e Ana Andrade. E Priscila, de São Paulo, e Maurilo, de São Paulo. Então, esses são grupos de clubianers que nós temos. Então, um modelo de educação um pouco diferente, no qual a gente dá liberdade para o dono do clube desenvolver o seu modelo de educação. Não é um modelo engessado, no qual a empresa dá aqui os slides e você simplesmente apresenta aquilo que a empresa deu. Não, cada um vai colocar a sua experiência. Alguns club owners, por sua experiência, vão aprofundar muito mais em softwares terceiros, outros club owners vão aprofundar muito mais em softwares para manipular e tudo mais. Então, é bem interessante esse modelo de educação que a gente está desenvolvendo. A gente está ainda... A Elaine pode mostrar alguns cursos que ela tem, né, que tem programado, mas ainda é algo que está começando, né? Então, muita coisa vai acontecer. Eu acho que você contou várias novidades ao mesmo tempo, tá? Mas eu preciso pontuar uma que às vezes as pessoas não entenderam, que o fato de você poder parar a produção quando você recebe em fases é que você também paga os alinhadores que você recebe, né? Então, por exemplo, eventualmente um tratamento que não está indo bem, você interrompe a produção, você também não precisa pagar pelos alinhadores que você não usará. Então, esse é um ponto diferente do Self, que eu acho que muda também aí essa logística, essa gestão financeira, até a parte, às vezes, de venda, é uma diferença que a gente tem dos sistemas por pacotes, como você comentou, tá? Então, esse é um ponto. O Maurício comentou também dos clubes, que são os focos de educação, né? E não é entrando num clube que você consegue iniciar a fazer self, é só para você usar o sistema self, você só precisa fazer a compra do passaporte dentro do site da própria EdTech, tá? A parte dos clubes, eles são adicionais. Quem quer a educação, baseada numa mentoria de um speaker, de um mentor, de um ortodontista, um colega que tenha já mais experiência com o sistema, aí entra no clube, tá? A Simone perguntou se o custo é por alinhador. É por alinhador, Simone. Nós temos, se você ainda não tinha ouvido falar sobre o Self, Simone, se você puder depois entrar no nosso site, ver o replay,
nós já tivemos alguns webinários sobre o sistema, então talvez seja bem assim elucidativo para contar, mas de qualquer forma aqui também a gente vai falando sempre sobre o selfie para essa informação entrar para vocês, tá? Mas o custo, o pagamento sim, é por alinhadores, você não compra um pacote, você paga por alinhadores fabricados e enviados para o consultório. Não é isso, Mal? É isso daí. É isso daí mesmo. Joia, e aí eu ia contar a novidade, né, que era a novidade de 23, que a gente, além de estar na parte das consultorias e a educação, que a gente estava com essa jornada, e que isso tudo já está lá no nosso site. Então, se vocês entrarem hoje no nosso site, nós temos os cursos que nós já fazemos comumente, né, não só a consultoria do DIP continua, mas tem também as jornadas selfie, tem os cursos que nós falamos sobre o Step 1 de previsibilidade de planejamento em Invisalign, o treinamento do programa CleanCheck, tem o curso de gestão estratégica de clínicas odontológicas com a consultoria da Fosforilar, e tem também 3 modelos da nossa jornada selfie, né? Nós criamos modelos de educação selfie para vários perfis de doutores. Então, o primeiro deles, para um doutor que já é experiente no sistema, que é o modelo 1, a aplicação, né? Então, ele assiste vídeos online, ele assiste vídeos gravados, e aí já consegue sair fazendo, usando bem o sistema, com a educação básica do selfie. O modelo 2, né, que é a inspiração, então, baseado em 2 dias de aula com os mentores, aulas presenciais e online, a gente vai, então, trocando ideias, informações sobre a nossa experiência com o selfie. E o modelo 3, que é o transformação. Para quem ainda não caiu no mundo dos alinhadores, a gente vai começar do começo, com o escaneamento, com os steps de previsibilidade de planejamento virtual, biomecânica do movimento. Então, vamos começar dos fundamentos também nesse modelo da jornada 3, tá? Então, nós desenhamos 3 modelos de educação para o selfie, e nós seguimos também com o time, com os modelos com a educação em Invisalign, que nós já fazemos, que são os cursos de protocolos de planejamento, que é o Step 1, que vai ter um em março, né, a gente vai dar um em março, vai ter o treinamento do programa, né, a gente falou muito das funcionalidades do controle em 3D, mas e quem não sabe usar ainda os controles em 3D, quem ainda não tem segurança, vem fazer um curso presencial, traz seu computador, a gente passa um dia inteirinho, né, fazendo treinamento com o pessoal, mexendo os próprios casos, dando as dicas, modificando juntas ao vivo, porque é vivendo isso que a gente ganha um pouco mais de experiência. E também aí o curso da Paula, sem comentários, a Paula já é nossa parceira com o Carlos há muitos anos, né, e a gente vende para eles um curso presencial aqui, também para sermos clientes. Eu sou cliente, tudo que a gente usa no consultório e acha legal, a gente traz para vocês, né? O Planning Center Restaurador, essa parte do selfie que nós estamos usando também no consultório, a consultoria da Paula, que ajuda bastante na parte administrativa, financeira e de planejamento do negócio. Então, tudo isso aí tem lá no nosso site para vocês, para a agenda do primeiro trimestre, tá bem? Lembrando que esse é o nosso site, quem quiser acessar direto pode colocar a câmera no QR Code, ele vai direto para o site de cursos. Tem também ainda, sim, o desconto do afiliado Abral Digital e dos alunos da Team One, quem já fez um curso conosco, seja qual foi o ano, desde 2017, tem um desconto para qualquer outro curso de educação que vocês queiram seguir, tá bom? E aí, como ficou a questão da fofoca? Quem ganhou a enquete? Eu acho que não está valendo, viu? Porque 2 pessoas votaram, as 2 votaram no Maurício. Uma foi a Elaine e outra foi a Daniela. Porque a sua vida deve estar bem mais interessante, né, Dani? Eu vou contar de uma fofoca recente do Maurício. Uma fofoca não, eu vou contar uma novidade aqui por baixo dos panos, não contem para ninguém, tá? Só entre nós aqui, mas eu tô fazendo algumas reuniões em chinês e vem coisa boa por aí. Então, a tecnologia é impressionante, o pessoal trabalha e provavelmente a gente vai ter
muita tecnologia agregada ao nosso sistema aqui. Quem vai sair ganhando é o doutor. Então, isso é uma notícia muito boa. Fofoca, não contem para ninguém, não pode espalhar, tá? Fica só entre nós. Legal. Ai, gente. Muito legal. Já tá falando, tá falando chinês já? Não, não, não. Existe ainda bem, né, que o Zoom tem a opção de botar um tradutor lá, né? Então, o tradutor fala inglês. Muito bom, gente. Bom, para hoje é isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Então, um pouquinho do nosso time, das novidades, um pouquinho das curiosidades, aí ver o que a gente tem visto diferente, apresentar nossa linha de educação, né? Vocês sabem que que eu estou na codiretoria da Abralo Digital, que é a Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, desde 2020, e isso trouxe uma abertura de mente aí, né? Um pensamento mais amplo em relação também à ortodontia digital e à odontologia no geral. Por isso que vocês estão vendo uma faceta diferente da Timoan há algum tempo, trazendo o multidisciplinar, trazendo a parte restaurativa, né? Abrindo os olhos do ortodontista para a importância dessa parte clínica, trazendo diversidade em marcas de alinhadores. Eu acho que esse é o nosso futuro, é a tendência. Então, a Timoan, né, a gente corre atrás de tudo isso, tenta acompanhar para deixar vocês aí muito informados e educados, sempre buscando, primando pela excelência clínica. Vocês estão hoje conhecendo pessoalmente o nosso grupo de profissionais, para ver que todo mundo leva a odontologia muito a sério aqui, tá? Muita gente com muita experiência, muita bagagem e muita vontade de ajudar, tá? Então, esse é um pouquinho do nosso time aí para vocês. Eu agradeço muito a participação de cada um de vocês aqui, não só os nossos consultores, né? Soraya, Dani, Fê, Lu, Serra, Mal, obrigada, gente, por estarem aqui hoje, Camila nos bastidores, mas principalmente sempre a nossa audiência, né? Porque não teve nenhum webinar que a Timoan abriu ao vivo que não teve audiência. Então, isso é incrível, a gente só tem a agradecer a vocês, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e tenham um excelente 2023. Beijo, gente, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.